Estamos live. Estamos. Olá, pessoas bonitas. Olá. Hello, Hoje hello, hello. estás? Hoje somos tão pouquinhas. Então, mas está-se É bem. assim, as resistentes. Nem. Tem feito Entre muito calor. marchas. Tem Entre feito marchas muito e calor. Houve malta que derreteu. Sim, Yeah. Ou com foi toda para a a praia. certeza. Não, deste Não, lado derreteu. não é o caso. Não é que não houvesse vontade, mas derreteu mesmo. Com toda a certeza. Então, Por como é que isso. estamos de tempo, não é? A derreter. O que é que se passa? O verão, entretanto, chegou em outubro ou não estou a perceber? Não sei, se o São Martinho anteviu-se, não sei. Deve ser um santo qualquer, que eu desconheço, em setembro, de certeza absoluta, porque aqui em Viseu estão assim uns 28 graus loucos de calor e completamente abafado. Não sei o que é que se passa. É assim, o computador diz 28, mas eles davam 30 para hoje, portanto, não sei Olha, qual não deles é sei. canha. Sim. A Alexa há bocado Por isso. disse-me que para Leiria dava 35. A Alexa, quando eu digo Alexa, é a minha a colunazinha. A Sou eu. Alexa daqui ainda não me dá meteorologia. Qualquer dia, Ainda não. Um dia, quem sabe? mas realmente teve mesmo muito calor. Que, teve sim. Opa. Não, Sim. Lisboa está verdadeiramente impossível. Não se consegue andar na rua a não ser de calções e de t-shirt. Aqueles curtinhos. Yeah, E mesmo. shortinho. Ontem à noite estava... Não, a sério. Ontem à noite não havia sol a brilhar. Havia uma lua cheia no céu e estava um calor que parecia que eram 3 da tarde numa noite de agosto. Fónix. Num dia de agosto. Sim. Estava mesmo calor. Foi uma coisa... É uma coisa assim mesmo... De estranhar mesmo. E sim, Mas aqui tem sobre. até aqui tem estado algo do género. Tem sido horrível. Sim, Não, a semana tem verdadeiramente sido abraço. quente, mas hoje esteve por demais. E então há bocado chegámos da manifestação porta a porta, que houve aqui também em Leiria e houve em vários pontos em Portugal. E foi uma concentração, não foi uma marcha. Então foi ali no centro da cidade, no pé da Fonte Luminosa, numa parte onde às 3 da tarde não havia sombra em lado nenhum. Ah, que bom. E então Foi bem foi um momento. lembrado. Foi. Há lá pessoas com queimaduras, pronto, mas isto é assim, o ativismo dá-se o corpo às balas. Depois, lá perto das 5, já começou a sombra a chegar. E pronto, mas aqui em Leiria, por acaso, a manifestação foi muito gira. Ouvimos vários testemunhos fortes, porque foram. Olha ali uma mão a aparecer. Temos infiltrado hoje. Olha, vem dizer adeus, vá, diz aqui. Olha uma novidade. Olá. Uma estreia nos Centro Cenas. Uma estreia no Centro Cenas. A nossa Brutney. Passado 2 anos. Mas que, por acaso foi impactante, porque ouvimos cenários de pessoas em desespero porque não têm casa ou porque é muito difícil encontrar uma casa com arrendamento acessível ou porque estão asfixiadas com o estado de acesso ao crédito em Portugal. Mas é muito importante e espero que se continue esta luta e que os movimentos se unam para que realmente isto comece a mudar de alguma forma e o governo se mexa. Efetivamente. Sim, não está a ser nada fácil para muitas pessoas, é verdade. É mesmo. Eu todas as semanas recebo chamadas de pessoas que precisam de casa. Ou um quarto, ou que procuram alguma coisa que não conseguem. Em Lisboa está absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Com quartos a arrendar por 1.000 euros é impossível, absolutamente. Sim, Não e se consegue. é curioso, porque antigamente isso era uma realidade que só se experienciava, a regra geral, em Lisboa e no Porto, não é? Nas duas grandes urbanas, nas duas grandes zonas urbanas, e de há uns anos para cá isso tem-se verificado em todas as zonas do país, mesmo em vilas. Eu vejo, por exemplo, na zona dos meus pais, na Lausanne, que para quem não sabe fica na zona de Coimbra, e também os preços das casas, para já praticamente não existem apartamentos para arrendar, e mesmo os que existem estão a preços astronómicos que nunca se viu. É inacreditável. Portanto, quando as pessoas julgam que só existe a crise nas grandes cidades,
Não é. Já chegou a todo lado há muito tempo. É uma Não, realidade. sim, eu conheço malta que está a procurar já 10, 15 quilómetros da cidade porque não há oferta aqui. E a pouca oferta que aqui aparece é milionária. Nós, portugueses, mundanos, que recebemos o ordenado mínimo ou pouco mais que isso, não aguentamos. Não dá, é impossível. Sim. E é isso, malta. O episódio fica assim bom. por hoje. Viemos só falar na desgraça da habitação. Como Da é costume. habitação. Exatamente, como é costume. Não, mas é porque depois acaba por jogar muito com esta ideia de impotência, não é? Esta sensação de que nós não conseguimos fazer nada contra este mercado implacável. E então a ideia de sair à rua é efetivamente uma das únicas alternativas que nós muitas vezes sentimos ter, porque não há outra. Sim, porque a habitação não é uma coisa que as pessoas possam optar, não é? As pessoas podem optar independentemente da necessidade que as pessoas tenham relativamente, sei lá, uma telecomunicação ou outro tipo de bem que as pessoas estejam habituadas, e isto é uma realidade hoje em dia, mas a habitação não é? A habitação as pessoas precisam dela. Não é? Uma pessoa pode optar não comprar um calçado mais caro em detrimento de um calçado mais barato, independentemente da durabilidade do mesmo, mas neste precisamente a carteira só dá para aquilo. Agora a habitação não, as pessoas precisam. Não é? Isto é uma realidade e é um problema grave, efetivamente. Portanto, hoje foi o tempo e as notícias da habitação. Exatamente. As condições da habitação em Portugal. Desculpem lá, malta, não trouxe Estamos a derreter. Não é? Estamos a derreter. Estamos a derreter com tudo. Pronto. Exatamente. Mas, sei lá, deve haver coisas boas, não sei. Claro que há. Não, Pronto, não há muitas. Nós tivemos um mês bastante atribulado e apesar de tivemos em agosto de férias, não é? Mas parece que precisamos de mais um mês. Eu pelo menos preciso de mais um mês. E as férias não começam agora? Eu sei lá, eu esperava. Era ótimo. Não, porque assim, vamos explicar às pessoas que nos acompanham. O mês de férias significou apenas que não existiam descentracenas. Só para explicar, ok? Nós não tirámos férias. Nós não tirámos férias. Exatamente. Deixámos só o mês da Silly Season para as pessoas que andavam aí na rua aproveitarem. Pronto. Sim. Nós andámos foi a fazer outras coisas, porque efetivamente de vez em quando precisamos de um tempo para fazer outras coisas, porque senão, pronto, isto acaba por ser uma bola de neve e não conseguimos fazer absolutamente nada. Mas sim, e então o nosso desejo é que venham as férias, eventualmente um dia destes. E sim, aonde chegar, porque existem férias de inverno. Eu pessoalmente adoro férias de inverno, portanto... Eu adoro férias, ponto. Em que altura forem, com tudo incluído, sem tudo incluído, para visitar, para veranear, para fazer praia, não importa. Whatever. Tem férias, já gosto. Neste momento, sejam elas quais forem. É sair da rotina. Acho que é o objetivo principal. Exatamente. Ok. Bem, maltinha, tratemos das menções do costume. Um bocadinho menos que o costume também, porque nós estamos aqui em hora quase de jantar. Exatamente. E não vos queremos tomar muito do vosso tempo. Embora, como é óbvio, vão poder ouvir isto à vontadinha no Spotify, fazer as pausas e nects e atrás e como vocês quiserem. Portanto, vamos nessa? Menções? Bora. Siga. Bora. Então, começamos pelo pior, como é o costume. Na América, a proprietária de um estabelecimento da Califórnia foi assassinada com uma arma de fogo por hastear a bandeira LGBT+, à porta da sua loja. O autor do crime fez comentários ofensivos sobre a bandeira LGBT+, antes de esperar sobre a proprietária. A bandeira tinha sido arrancada várias vezes, mas a proprietária insistiu sempre em substituí-la. Era só uma bandeira, não era só um símbolo, mas, enfim, portanto, o que é que vai na cabeça das pessoas, não é? O que é que passa pela cabeça das pessoas para um ato tão vil, tão horrendo, só porque vem um símbolo, não é? Sim, e para mim é interessante esta coisa de quem está sob ameaça não são só as pessoas LGBT. São as pessoas LGBT, são as pessoas aliadas das pessoas LGBT e são aquelas pessoas que não se vergam ao medo de serem pessoas aliadas destas causas. Mas eu acho que é um bocadinho isto,
nós, quando entramos num processo que tem a ver com esta política de medo, toda a gente se torna alvo. Não são só as pessoas que são LGBT, são as pessoas que são percepcionadas como pessoas LGBT, mas também são as pessoas que são aliadas pessoas LGBT. Nós estamos a falar de uma senhora que já tinha mais de 60 anos, que tinha um negócio há muitos anos, mãe de não sei quantos filhos, vivia naquela zona há imenso tempo e mesmo assim não se viu livre de ser alvo deste crime de ódio, não é? Quer dizer, eu acho que isto diz muito sobre não só as pessoas LGBT terem medo de serem quem são, mas depois todas as outras pessoas também mostrarem apoio perante esta causa, não é? Porque percebem que também estão em perigo. Sim, efetivamente. Aliás, tivemos um caso de alguém que foi preso, inclusive porque foi tomado como uma pessoa LGBT, quer dizer... A verdade é exatamente esta, foi percepcionado como, não é? Olham para a pessoa na rua e acham que a pessoa é LGBT, então vamos prender, porque aqui neste país é crime ser LGBT, e então vamos prender a pessoa. Portanto, independentemente das pessoas serem LGBT ou não, as pessoas são, por assim dizer, um alvo a abater, não é? Portanto, a verdade é esta, as pessoas acham muitas das vezes que só as pessoas LGBT é que são vítimas de discriminação, mas a verdade não é essa, não é? Yeah. E eu acho que estes processos são mesmo complexos, porque nós dizemos muitas vezes que os direitos de pessoas LGBTI são iguais a mais direitos para todas as pessoas, não é? E é disto que nós também estamos a falar, não é? Nós estamos a falar da preservação da democracia, de podermos viver de forma livre, de não entrarmos em fascismo, de continuarmos a construir estruturas que façam e que mantenham a capacidade das pessoas poderem ser quem são. E todas estas coisas, não é? São coisas que eu acho que muitas vezes as pessoas que estão na direita, as pessoas que são mais conservadoras, se esquecem um bocadinho. Porque mesmo a prática do questionar, mesmo a prática de nos manifestarmos, mesmo as práticas de sairmos à rua, seriam imediatamente postas em causa tendo um governo que fosse autoritário. Claro. E isto é uma coisa que eu acho que passa um bocadinho ao lado das pessoas e da forma como elas percepcionam estas políticas, especialmente as pessoas mais jovens. Sim, porque as pessoas esquecem-se que a partir do momento em que tu começas a retirar um direito, é tipo um fio, não é? Tem vários nós e tu vais desfazendo um nó e vais por aí fora e vais desfazendo vários nós. E quando tu das conta, não é só um direito LGBT que tu retiraste, porque atrás desse direito LGBT vêm todos os outros direitos, não é? É tal história que nós já falámos, inclusive, no último dos Centros Cenas em julho, relativamente à questão da parentalidade em Itália, retirar o direito de parentalidade a alguém que é LGBT, atrás dele vem o retirar o direito de parentalidade a alguém que não é LGBT. A linha é muito tenue, não é? E às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disto. E quando se dá conta, os direitos foram todos retirados. E as pessoas não têm sequer o direito de reclamar, não é? De protestar, de reivindicar. Pronto. E essa história toda que as pessoas dizem, mas está na Constituição. Sim, mas a Constituição é um documento e pode ser alterada a qualquer momento. Nisto chegamos à Nigéria. Mais de 60 pessoas foram detidas por assistirem a um casamento homossexual na Nigéria. As pessoas serão processadas ao abrigo das leis relacionadas com a comunidade LGBTI+, cujo Código Penal nigeriano classifica a homossexualidade como um crime, com penas de prisão que vão dos 14 anos à prisão perpétua. Portanto, lá está, as pessoas só estavam a assistir a um casamento. E um casamento que era uma celebração, porque efetivamente não é legal, não é? Pronto, portanto, era simplesmente uma celebração que as pessoas estavam a realizar, não é? E as pessoas foram presas porque estavam a assistir, independentemente de serem LGBT ou não. E depois é um bocado isto, é que independentemente dos organismos que existam de direitos humanos,
muito pouco se pode fazer contra estas políticas nacionais, não é? Ou seja, pode-se mobilizar, a Amnistia Internacional pode tentar criar movimentos em torno destas pessoas que são presas, a ONU pode tentar algumas coisas, mas, ou seja, a nível de organismos depois globais ou internacionais, é muito difícil contestar a política nacional, não é? E então eu acho que isto também nos mostra um bocadinho isso, que é, nós nunca estamos livres, até que todos nós estejamos livres, não é? Por causa disso, não é? Porque hoje é a Nigéria, amanhã é Portugal e muito pouco nós podemos fazer a nível de política global para atrasar esse tipo de políticas e de conservadorismo. Então eu acho que é mesmo de se pensar em como é que estas estruturas têm que se manter mais fortes para que elas não possam retroceder. Como é que nós fazemos as barricadas para que não estejamos sempre com tanto medo de voltar para trás? É normal que as pessoas tenham receios, não é? Mas também era positivo se as pessoas, ao mesmo tempo, não é? É duplo esta questão, porque se as pessoas se tornarem visíveis, mais facilmente são um alvo, não é? Mas quanto mais as pessoas se tornarem invisíveis, é mais fácil serem esquecidas, não é? E passarem despercebidas, portanto... Sim, e se falar que não existem, não é? Não se pode obrigar ninguém a sair do coming out, não se pode obrigar ninguém a sair à rua e a marchar pelos direitos, mas ao mesmo tempo há esta questão, não é? Que se as pessoas efetivamente não aparecerem, não há voz, não é? Se as pessoas não forem votar pelos seus direitos, vai haver alguém que vai votar para que elas não tenham direitos, não é? É sempre um contrassenso, é o para-ação-reação da física e isto acontece em todo lado, não é só na física que se dá na escolinha, portanto, é verdade. Yeah. É porque assim, se as pessoas pararem para pensar um bocadinho, quanto mais se fala em questões LGBT, mais nós temos a ação do outro lado, do lado contrário, não é? Cada vez mais temos ações concertadas, cada vez mais temos agressões, cada vez mais temos discurso de ódio. Quanto mais aparece uma coisa, mais aparece a outra. E isto é uma coisa perfeitamente real, não é só porque sim. Tem que haver sempre, há sempre o outro lado da moeda. Infelizmente, é uma realidade. Yeah. E por falar em discurso de ódio, chegamos a Portugal. E por cá a discriminação, infelizmente, também se tem feito sentir e o discurso de ódio e as agressões aumentaram significativamente. As marchas LGBTI+, São João da Madeira, Leiria e Bragança foram alvo de arremesso de ovos e a primeira também de fruta contra as pessoas que participaram nela. A apresentação do livro infantil de Lúcia Vicente, dominado No Meu Bairro, foi invadida por pessoas com megafone e com discursos de ódio também. E pelos vistos, desculpa Cartax interromper-te, mas é que eu e a Alexa estivemos a falar antes de darmos início às Centro Cenas, e pelos vistos da apresentação de ontem, que houve novamente a apresentação do livro, não foi invadida porque houve todo um reforço fantástico policial. Mas eu vou deixar que a Alexa fale um bocadinho sobre isso, ok? Ela Sim, pá. Não, é porque todas estas coisas são um bocadinho surpreendentes para mim e ao mesmo tempo começam a deixar de ser, não é? Portanto, a Lúcia Vicente, que é a escritora do livro, No Meu Bairro, passa publicidade, vão comprar, tragam uma segunda edição do livro. A Lúcia já me tinha convidado para colaborar com ela num outro livro que ela escreveu. E ela quis fazer uma coisa completamente diferente daquilo que alguma vez fez na literatura infantil-juvenil, que era utilizar a linguagem neutra num livro para crianças. E pediu-me para apoiar um bocadinho na edição do livro e perceber como é que ela poderia escrevê-lo, tendo em conta o sistema ELU, que nós sabemos que primeiro não é o primeiro sistema de linguagem neutra, segundo, não é o único, não é? Mas é uma tentativa e é uma coisa que nós, quanto mais utilizarmos, quanto mais virmos, mais temos a possibilidade de nos tornarmos familiares com mais ele, natural não é? se torna, sim.
Exatamente, e não significa que as pessoas todas tenham que utilizar, não é uma imposição de ninguém, pronto, é um exercício, no fundo. E assim foi, mas isto já foi há mais de um ano. E a certa altura, quando o livro sai e a Lúcia me contacta para nós fazermos a apresentação do livro, eu até achava que a ideia já tinha ficado esquecida, ou seja, que afinal a editora não tinha aceitado escrever o livro ou editar o livro e que a coisa tinha ficado assim um bocadinho, sabe, esquecida no meio do burburinho. E quando a Lúcia me disse, não, vamos fazer, o livro vai sair, vamos fazer a apresentação e tal, eu fiquei, opá, brutal. Mas nós longe de saber. Na sexta-feira passada, na livraria Almedina, nós estávamos a ter uma conversa antes da apresentação do livro sobre estas questões, não é? Sobre, e tal, nós no evento do Facebook houveram várias pessoas que me fizeram vários comentários. Os comentários não eram muito bons. Sim, os comentários não eram muito bons, mas não nos vamos preocupar, vamos pensar que isto é uma realidade. Até porque, com certeza, ela como nós já estamos habituados, tudo o que são eventos LGBTI, que cheguem assim a uma massa de população que não só as pessoas que seguem associações, há sempre discurso de ódio na internet. Sim. Infelizmente já se torna banal, não é? Portanto, ninguém estava, se calhar, a pensar seja tornar outra coisa. Na RTP, sim, seja na RTP, seja reportagens nos jornais, a gente já sabe como é que acontece. Mas era a primeira vez que a Penguin, que é a editora deste livro, vivenciava alguma coisa assim. Também não é o primeiro livro que editam com uma temática LGBT, mas era o primeiro livro de crianças, ou seja, infanto-juvenil, que editam com esta temática. Pronto. Então, mas pronto, estava tudo a correr de forma até bastante tranquila, não é? Falou a editora, depois falou uma especialista em linguista, a Antónia, a professora Antónia, que lá estava também, falei eu, falou a Lúcia e falou o ilustrador, o Tiago. E o Tiago estava a terminar a apresentação dele quando fomos efetivamente interrompidos por uma pessoa de megafone, um jovem, que claramente a manifestar-se contra o facto de nós termos escrito aquelas coisas, daquele livro ter sido editado. Portanto, ele veio com mais 5 pessoas, com a bandeira de Portugal. Da audiência saíram mais 2 homens e 2 mulheres. E outro homem que entretanto também estava lá, portanto mais 3 homens e mais 2 mulheres, que se insurgiram contra o que estava a passar, chamando-nos todo o tipo de nomes, posicionando-se contra, dizendo para nós deixarmos as crianças em paz, que nós tínhamos de ter vergonha, que devíamos ir presas, todas essas coisas. Isto deve ter durado mais ou menos 30, 40 minutos, mais ou menos, até que foi chamada a polícia por algumas pessoas da audiência. A polícia chegou, tentou de alguma forma apaziguar os ânimos, o megafone continuou a ser utilizado, entretanto vieram mais polícias, estas pessoas acabaram por ser tiradas da biblioteca não, da livraria, enquanto que estava-se a apresentar queixa, enquanto estava a tentar perceber como é que a gente poderia proceder a partir dali, mas principalmente para quem estava a apresentar o livro, primeiro um sentimento de muita surpresa, não é? Quer dizer, um livro que não é de leitura obrigatória, que é infanto-juvenil, que fala sobre diversidade, 13 crianças, não é? Que o faz de uma forma até bastante, ou seja, uma forma de poema, bastante bonita, de repente atacado desta forma, sentimos que havia assim um bocadinho uma sensação de isto é um bocadinho desajustado e desadequado para aquilo que nós estamos a falar, não é? Como é que a violência é exigida na apresentação de um livro infantil, quer dizer, o que é que nós estamos a dizer às nossas crianças? O que é que isto de deixar as crianças em paz significa efetivamente? Quando nós estamos a dizer as pessoas, as crianças, devem ter direito de ser quem são e de viver uma vida plena e em liberdade, podendo ser, não tendo medo de ser quem são, não é? E podendo ser felizes como são, não é? Isto acontece, entretanto, nós
sempre com algum receio, não é? Porque isto depois, a violência é de tal ordem que nós vamos ficar sempre com algum receio, mas pronto, pensamos, ok, tudo bem, tal, vamos lá. Entretanto, isto toma por proporções enormes, não é? Começa a sair nas notícias, as nossas caras começam a andar um bocadinho por todo lado. E a Fundação José Saramago oferece uma nova sessão de apresentação do livro na Fundação. Portanto, contacta a editora, que depois contacta a escritora, o ilustrador e também as pessoas convidadas, para saber se nós estávamos efetivamente disponíveis para apresentarmos o livro mais uma vez. E assim foi. Sim, senhor, estamos, sim, senhor. Alguns dias antes, somos informadas de que há a possibilidade de um novo grupo se juntar para se manifestar contra o livro. A Fundação José Saramago toma medidas de segurança, não é? Estilo, a sala acaba por ter muito menos pessoas na sala do que era suposto, é chamada a polícia à partida, bem, assim como se fosse, imaginem, não, a sensação que nós tínhamos é que nós não estávamos a apresentar um livro de infanto-juvenil, era que nós estávamos a proteger um preço político, ou Claro, vinha aí um grande... Sabes, um grande representante de Estado de algum sítio assim controverso. Jesus Christ. Assim, uma coisa assim despropositada, assim, uma coisa mesmo completamente fora de série. Quer dizer, esta coisa de e tal, e por que porta é que entram, por que porta é que saem, e como é que vai ser, e como é que não vai ser. Assim, uma coisa chefe de Estado, portanto. De chefe de Estado, a sério. Yeah. E pronto, e portanto, a certa altura... começamos a perceber as pessoas a organizarem-se, né? As pessoas que estavam a manifestar-se e pessoas que queriam entrar para efetivamente assistirem à apresentação do livro e não conseguirem entrar. Porque realmente uma das medidas de segurança era diminuir o número de pessoas dentro da sala, não é? Conseguir ser controlável. Yeah. Exatamente, para se alguma coisa acontecesse, para que toda a gente depois pudesse ser retirada da sala se fosse necessário, pronto. Medidas de segurança, basicamente. Exatamente. Sim. Pronto, e então o que aconteceu foi que depois as pessoas que vinham para a sessão acabaram por, muitas delas ficar na porta de lá de fora, em confronto praticamente direto com estas pessoas que estavam contra a apresentação do livro, não é? Pois então, tem aquela coisa americana, de um lado tens o bem, do lado tens o mal, não é? Tipo, exatamente. Não, o que torna a situação toda ainda mais insegura, porque na rua nada está controlado, não é? Exatamente, mas pronto, depois depois lá está, tens um aparato policial enorme, carrinhas de intervenção, assim, coisas assim, mesmo pessoas com bandeiras de Portugal enormes, placares, não é? A chamar todas as pessoas homossexuais de pedófilos, disto e daquilo, quer dizer, todas estas coisas, não é? Porque as meninas são rosa e os meninos são azul e é isto e não há outra maneira de ser. Portanto, todas estas coisas mostradas desta forma. E é um bocadinho esta coisa de nós estamos a gravar o Descentra Cenas, depois num dia depois disto ter acontecido, tudo isto que nós estamos a gravar e a dizer aqui vai estar disponível online, tanto em vídeo como em áudio, e tudo isto pode ser alterado, editado, feito memes, divulgado para parecer que nós estamos a dizer coisas que nós não estamos a dizer. Claro. E tudo isto faz parte da realidade que nós estamos a viver hoje em dia, não é? E então o que eu acho e que para mim é super importante é um bocadinho esta coisa que eu dizia ontem na apresentação do livro, que é eu antes de ser ativista, antes de ser mestre em género, sexualidade e teoria queer, antes de ser todas essas coisas, eu sou assistente social, para além de pessoa, né? E por um lado eu tenho uma casa onde eu vivo, tenho o meu telefone, tenho as vida pessoal, não é? Tenho uma vida pessoal que toda ela, de repente, há um certo receio de que possa ser hackeada, invadida, pronto. Exato. E depois há toda uma questão de que eu, enquanto assistente social, depois também percebo
que há realmente uma falta de noção sobre as necessidades destas crianças que é incrível. E eu contava a história de uma assistente social que, a certa altura, enquanto eu trabalhava em casas de acolhimento, me dizia: pá, oh Alexa, eu tenho uma criança aqui que é de género não binário, ou de género neutro, e identifica-se como uma pessoa de género neutro, e eu não faço ideia de como fazer, e não faço ideia de como é que eu vou tratar esta criança. O sistema não está disponível para isto. E mais, estas crianças muitas vezes acabam num sistema de acolhimento exatamente por terem famílias que não as acolhem, não é? E que as violentam e que as metem para fora. Então, precisamos ter um sistema que esteja efetivamente equipado e preparado para dar resposta a estas crianças. E nós não temos. E depois as pessoas... E as pessoas são tão quadradas e tão viradas para o seu próprio umbigo que não percebem isto, não é? Não percebem que, mais do que se nós sermos umas pessoas assim meias iluminadas, ou com mania que somos iluminadas, que queremos inventar umas linguagens novas, que queremos temos uma agenda gay, ou o que seja, na realidade o que nós estamos a fazer é tentar criar respostas para aquilo que já existe, não é? Para aquilo que nós já sabemos isso, não é? que faz parte das nossas realidades. Às vezes as pessoas criam um lobo mau. O lobo mau não está lá. As pessoas é que o criam, não é? O lobo mau não está debaixo da cama. Estas pessoas criam o discurso que querem ouvir da nossa parte. E nós não temos um discurso de ódio para com essas pessoas. Nós estamos aqui a criar... neste caso é um livro, está a criar soluções ou ir de encontro a uma necessidade das próprias pessoas, de sentirem-se bem com o que elas são. E estas pessoas colocam na boca delas como se nós estivéssemos a criar aqui um complô para toda a sociedade em geral, que nós somos o cancro da sociedade, e enfim, o discurso de ódio aqui nunca mais acaba, né? Portanto, aqui elas é que estão a violentar-se elas próprias. E a legitimar-nos para tal. De facto, elas é que deviam deixar as crianças em paz, mas isso são outros 500. Mas era isso que dizia o Tiago ontem, e eu acho que ele dizia isto de uma forma assim bastante interessante, que é, quando nós deixamos crianças em paz, nós temos crianças que não percebem que existem outras pessoas para além delas. Quando nós deixamos as crianças em paz, nós não estamos a criar um mundo que seja para as crianças. Nós precisamos de explicar às crianças a diversidade. É óbvio. E às vezes as pessoas não entendem isso. É óbvio que não se explicam as coisas da mesma maneira, ou melhor, vou dizer isto de outra forma, é óbvio que as coisas são explicadas às pessoas consoante a faixa etária de cada pessoa. Não se explica a mesma coisa a uma criança de 3 anos que se explica a alguém que tem 18. Isso é perfeitamente normal. Por alguma razão as pessoas vão à escola e aprendem muitas das vezes as coisas na escola, várias vezes, mas de formas diferentes, porque aprendem consoante o tipo de faixa etária que têm. Isto não é nada do outro mundo, é algo que já acontece há imensos anos. Não é? Se as pessoas forem perceber, a matemática que se dá na primeira classe, desculpem, no primeiro ano, vou evoluir um bocadinho, que eu esqueço-me sempre que é assim que se diz, a matemática que se dá no primeiro ano é diferente da matemática que se dá no 12º ano, para quem tem científico ou natural. Portanto, não, as pessoas não são nenhumas iluminadas e não descobriram a pólvora. Mas é assim, é a forma como se diz as coisas é diferente, o discurso é diferente e explica-se as coisas de forma diferente. Mas é assim, é preciso sim que uma criança saiba o que é diversidade. Porque é essa a forma que faz com que a criança se torne uma pessoa adulta consciente da diversidade que existe no mundo e que não se torne uma pessoa com conceitos pré-concebidos e preconceitos. Não é? Claro, e que que a sua identidade faz parte desta diversidade. Exatamente. E que não tem de se encaixar naquilo que dizem que ela é. Exatamente. Mas aqui a minha questão também é um bocadinho essa, que é porque é que é um problema tão grande, não é? Porque é que é um problema tão grande tu falar sobre um rapaz ou um menino que quer vestir um vestido? Porque as pessoas estão habituadas, as pessoas têm problemas com uma mudança, com as diferenças. Mas é que a questão é exatamente esta, onde é que, em algum momento, o facto de um menino de 5, 6, 7, 8 anos vestir um vestido significa que ele vai ser gay, que ele vai ser trans... Eu vou dizer uma coisa e as pessoas católicas que me desculpem, mas as crianças quando são batizadas levam vestidos, independentemente do género.
Sim, mas Portanto, não estou a perceber. E existem batinas, ou seja, se nós pensarmos em imensas vestimentas formais, não só religiosas, mas Exatamente. de Sim, mas, por exemplo, vários carizes. Nomeadamente as pessoas na apresentação dos doutoramentos, por exemplo. Por exemplo, ou seja, a formalidade muitas vezes é feita de batina, não é? Mas esta batina não tem uma alocação de género, não é? A gente não lhe diz que ela é genderizada. Mas a minha questão é essa, a minha questão é, porquê é que brincar, e eu estou a dizer que um menino que veste um vestido ou que veste uma saia está a brincar, não é? Porquê é que brincar imediatamente significa ou é igual a esta criança vai se tornar gay ou esta criança vai se tornar trans? Mas, porquê é que é errado? Porquê é que na sociedade de hoje, em 2023, nós temos que ter tanto medo da criança gay? Ou do adulto gay? Ou da criança que se vai tornar uma pessoa gay? Porquê é que nós temos tantos problemas com aquilo que qualquer pessoa veste e com quem é que a outra pessoa dorme? E o que é que a outra pessoa faz com os genitais dela? Exatamente. Estamos numa sociedade que ainda só nos tolera. Ou seja, ela não tem empatia por nós, ela só nos tolera. E tolera-nos quando nós chegamos à idade adulta. Ou seja, nós só temos a liberdade... E tem dias, sim. Nós só temos a liberdade de ser gays, lésbicas, trans, o que quer que seja com que nos identifiquemos, só quando chegamos à maioridade. Porque até à maioridade nós temos de levar com o patriarcado, com o binarismo de género, e as crianças, os meninos e as meninas têm que levar com aquilo que a sociedade estipula para elas. Só quando elas chegarem aos 20 é que aí talvez podes tu assim que nasces tens um rótulo, porque tu assim que nasces tens cartão de cidadão. Não, tu assim que nasces olham para os teus genitais e acham tens uma pilinha, vestir azul, calcinhas. Não é? Vocês estão-se a esquecer dos baby showers que deitam fogo a... Exatamente. Estava a esquecer desse pormenor. Sim, exatamente. Um ritual, é verdade. Já não lembrava, porque isso é uma coisa tão americanizada que até me estava a esquecer. Mas é cada vez mais comum em Portugal e na Europa. Pois é. Pois é. Acho que já toda a gente conhece alguém que já foi a um baby shower e fazem a festa do azul ou do rosa, não é? Até aquela cena de balões que saem dentro de não sei de quê, desculpa-me, agora não, tipo que rebentam e depois saem serpentinas da cor do... Eu não sei, olha, azul ou rosa. Vi, eu não sei se isto foi em Portugal, mas foi uma família que foi ver, eu acho que foi em Portugal, um ciclista que ia ser pai e que não sabiam o género. Acho que foi em Portugal. E então isto foi numa corrida qualquer muito importante. Estava lá a televisão, né? Pronto, apanhou isto em foco. E estava lá a família toda preparada. O pai já sabia que ia saber o sexo. Lá está, baseada na corzinha dos confetis que ia surgir. E então há toda uma notícia, todo um aparato, porque já não sei qual é que foi o sexo que foi atribuído à nascença, pronto. Ou todo um aparato, porque afinal era uma menina, e lá está o rosinho e o azul. Pronto. Não estavam a celebrar a criança, pois é isto que me enerva, é que não celebram a criança quem vem. Não, celebram os genitais que a criança quem tem. vem. Exatamente, celebram os genitais quem vem, e depois há aquele típico de o pai fica chateado porque é uma menina, que horror, não, tinha que ser, era um menino, e vice-versa, pá. Estes papéis, estas desilusões que, vão ser pais, vão ser mães. Mas lá está. É uma criança. Acabavam-se as desilusões se ninguém atribuísse coisíssima nenhuma. Pronto. Pois, também. Mas é isto que depois mete-nos um bocadinho de receio e que eu acho que é importante nós dizermos, que é, nós somos o alvo fácil. Nós, as mulheres, as editoras, o pessoal que escreve uns livros, não é? Nós somos um alvo fácil. Nós somos aquelas a marcha de orgulho numa cidade mais pequena. Nós, para aquilo que a direita consegue mobilizar, somos um alvo fácil. E é muito mais fácil virem ter connosco e mostrarem, né? Continuarem a criar conteúdo para as suas narrativas, atacando-nos a nós, porque nós temos pouca preparação para este tipo de coisas. Nós achamos que isto é uma coisa que eventualmente há de acontecer, mas que não é agora. Né? Ainda achamos que não é já. Não é? Depois, não sabemos como agir quando estas coisas acontecem, efetivamente. Não é? E terceiro,
não conseguimos que as nossas organizações se tornem tão fortes quanto, ou tenham um discurso tão forte quanto, em vezes, para a população mainstream. Ou seja, nós comunicamos uns para os outros. Uhum. É. E então, como comunicamos uns para os outros, a nossa comunicação vai falhando. Para estas pessoas que acabam por cair entre as brechas, que efetivamente... E isto é muito interessante, porque nós pensamos em coisas como, por exemplo, destes discursos que nós vamos ouvindo, não é? Quer dizer, porque há o problema da habitação que é muito mais grave do que isto, os idosos... Ok, mas é assim, isso é o discurso do quem é mais coitadinho do que quem? E qual é Sim, o problema mais grave do que qual? Sim. Claramente. Mas é isto, ou seja, estas questões sociais que falam à pessoa comum, não é? Elas muito rapidamente podem ser utilizadas como arma de arremesso à comunidade LGBT, à população LGBT, neste sentido, de dizer assim, porque é que nós devemos nos preocupar com vocês quando há assuntos muito mais importantes? Então, Porque, mas esse é um problema da sociedade, é achar que há assuntos mais importantes. Quando todos os assuntos são importantes. Esta é que é a realidade. E que todos os assuntos fazem parte do mesmo assunto. Exatamente. E que afetam todas as pessoas. Que é isso que eu acho que às vezes as pessoas não têm alguma dificuldade em entender. Então, aquilo que eu acho que é super importante e que eu trago um bocadinho como reflexão destes dias e desta semana e etc. E ainda com medo de retaliação, porque eu acho que não vai ser, sabes, aquela coisa de o teu nome de repente está numa lista de pessoas procuradas. Na SIC. nós demos conta que estava tudo a olhar para ti. Tirando isso, ou seja, o que eu acho que é super importante e que eu acho que eu gostava que acontecesse era isso, era que nós, enquanto movimentos sociais, eu não estou a falar só de questões LGBT, estou a falar enquanto movimentos sociais, nos preparássemos mais, começássemos a falar mais uns com os outros e pudéssemos encontrar formas de forma coesa, e nem vou dizer unida, porque eu acho que a união é uma coisa que às vezes é um bocadinho difícil. Obrigada. Porque nós temos que conseguir dialogar e temos que conseguir discordar e termos espaço para discordar e dizermos, contigo efetivamente eu não colaboro. E eu acho que isso também é importante. Mas temos a capacidade de alguma forma construir conhecimento conjunto, criar um chão de lutas e esta reflexão não é minha, mas é o que é que efetivamente nos pode trazer para próximo uns dos outros, para que a gente possa ter mais preparação para lidar com este tipo de coisas. Porque elas não só vão continuar a acontecer, como elas vão continuar a acontecer de forma mais violenta, com mais frequência. Quer dizer, como é que nós temos durante 2-3 anos marchas que acontecem sem nenhum tipo de imprevistos e de repente temos 4 marchas que são atacadas com ovos, com fruta, com isto, com aquilo? Quer dizer... No espaço de dias. Pronto. Não me vão dizer que são as mesmas pessoas que fazem isto. Não é. Não são. Não precisam de ser. Não então, eu acho que isso é super importante. Eu acho que é muito importante que a gente comece a capacitar-nos, comece a criar plataformas para dialogar e para dizer assim, olha, é assim, não concordo contigo nisto e nisto e nisto, não vou colaborar contigo nisto e nisto e nisto e nisto, mas que ao mesmo tempo saibamos que se estamos a fazer uma marcha relativamente às questões do orgulho, estamos também a falar sobre racismo, estamos também a falar sobre a crise na habitação, estamos também a falar sobre a preocupação do envelhecimento na população, até porque estas coisas todas interligam-se no sentido em que, por exemplo, se nós sabemos que pessoas LGBT têm trabalhos mais precários, nós sabemos que pessoas LGBT vão trabalhar, por exemplo, em situações mais precárias, por exemplo, com pessoas idosas. Exatamente. Então estamos a falar também da situação... E vão sofrer discriminação acrescida à habitação,
A malta às vezes esquece que as pessoas LGBT são pessoas, ponto. Então têm exatamente os mesmos problemas. Portanto, têm problemas de habitação, envelhecem, tudo e mais alguma coisa. Por isso é que eu às vezes não percebo qual é o ponto em que o ser humano não percebe que efetivamente o problema da questão da discriminação interseccional também existe para as pessoas LGBT. O problema da habitação também existe para as pessoas LGBT, até porque existem imensas pessoas LGBT que são postas fora de casa, portanto, é um problema acrescido, né? Porque são postas fora de casa por serem LGBT, portanto, tem um problema acrescido. Muitas das vezes têm que arranjar trabalhos mais cedo do que é esperado, né, na sociedade, naquilo que as pessoas estão habituadas culturalmente, portanto, têm trabalhos muito mais precários, a priori, não é? E então vão ter ainda piores condições a nível de habitação, regra geral, isto não é exatamente todas as pessoas que acontece, mas regra geral, portanto, há uma bola de neve aqui, não é? Portanto, é assim, muitas das vezes as pessoas pensam que é assim, não, mas este problema é meu culpa, não é. E, portanto, assim, esqueçam essa história, porque está tudo enfiado no mesmo saco. É isso Está mesmo. toda a gente com o mesmo problema. E as pessoas depois têm muita dificuldade em perceber que no dia em que as pessoas se unirem nas mesmas batalhas, nas mesmas lutas, pelos mesmos direitos de tudo e mais alguma coisa, vai ser tudo muito mais simples. Em vez das pessoas andarem a dizer, não, mas tu és LGBT, agora não vais para aqui porque isto é assunto não é chamado. Não é? Eu lembro perfeitamente no dia em que nós fomos para a concentração relativamente à questão da Ucrânia, disseram que a nossa bandeira não era para ali chamada. Porquê? Lá está. Não é? Porque não há pessoas LGBT a morrer na Ucrânia. Não é? Até porque as pessoas na Ucrânia já eram muito amigas das pessoas LGBT antes da guerra, convenhamos. Pois. Exato. E havia imensos direitos para as pessoas LGBT na Ucrânia. Não, e é incrível, porque na realidade houve muita gente queer, LGBT, ucraniana, que fez um trabalho incrível para tirar pessoas, para metê-las nas fronteiras com a Polónia, exatamente, para as mandar para outros. É? Pá, é assim. Portanto, quer dizer, eu acho que as pessoas têm uma limitação cerebral bastante grande. Mas pronto, mas há uma realidade nesta questão toda, independentemente de ser na questão da apresentação do livro, independentemente de ser na questão das marchas, é que as pessoas ainda não, há muitas pessoas que ainda não se aperceberam, mas as ações estão a ser cada vez mais concertadas. Não é? Estão a ser cada vez mais pensadas. A questão que aconteceu da primeira apresentação do livro não foi uma coisa instantânea, não é? Da altura de alguém disse uma coisa qualquer e alguém respondeu. Não, foi uma questão pensada, foi tudo elaborado, portanto, e isso é muito mais complexo, não é? As pessoas sabiam que a marcha ia passar ali e guardaram os ovos para atirar naquele preciso momento. Isto já está muito mais pensado, não é? A marcha passou e alguém estava a passar na rua e disse, seus... Não, porque isto é uma coisa do momento, é o normal na cultura portuguesa, é o responder na altura, não é? O crime passional. E isto é que acaba por ser mais grave e eu acho que as pessoas devem ter realmente uma preocupação, não é? Não podemos viver eternamente no medo, mas acho que as pessoas devem ter uma preocupação e pensar que se calhar... ainda que eu acho que não é um se calhar, mas se calhar alguma coisa está a mudar em Portugal. E não está é a mudar, eu acho que positivo. temos de ficar alertas, porque isto é só o primeiro passo. O primeiro passo é o discurso de ódio, até passar para as agressões físicas. Isto já não é o primeiro passo, Cartax. O primeiro passo já foi há alguns anos. Até sim, o primeiro passo já foi há alguns anos. Se calhar, agora começa-se a visualizar e a presenciar. Um dos passos foi o nosso governo ter tantos assentos parlamentares que não deveria ter. Portanto, o primeiro passo já não é agora. Mas pronto, para aquelas pessoas que ainda não têm essa consciência, se calhar é melhor começarem a pensar que as marchas já estão a ser atacadas, as apresentações de livros já estão a ser atacadas. Portanto, qualquer dia teremos outras coisas menos positivas ainda. Portanto... Mas pronto, estamos cá na mesma. A Ninja, a minha gata, veio dizer assim, olha, eu sei que esta conversa está a ser muito difícil e, portanto, eu vou sentar-me aqui e vou rolar em cima de ti. Eu quero coisas boas, que já chega. Não está fácil. Não está fácil. Vamos às coisas boas. Já veio a gata. Não está fácil. Vamos às coisas boas. Já veio o miminho. Então, em Espanha, os ataques contra a população LGBT+, aumentaram quase 70% nos últimos 10 anos. Segundo dados, não eram coisas boas?
Estou a brincar. Lá está o impostor. Lá está o impostor. Eu ainda não acabei. Como estava a dizer, os ataques aumentaram quase 70% nos últimos 10 anos, segundo dados do Ministério do Interior. No entanto, há um projeto em curso que pretende acabar com isso através da empatia. A experiência Ponte em mi piel, desculpem lá o meu espanhol, Ponte na minha pele, em português, convida as pessoas a colocarem óculos de realidade virtual e a assistirem a um vídeo onde passam a ser vítimas de discriminação. Portanto, nada como perceberes o que se passa nas outras pessoas do que viveres a pele delas. Exatamente. Põe-te nos sapatos das outras pessoas. Não é? E experimenta para ver se gostas. Ai, que bruta que eu fui a ver. Isto é uma coisa boa. Se quiserem, eu posso já para a próxima, que é para já não procrastinar. Vai Não precisamos de mais, não precisamos de mais. Na Alemanha, a polícia alemã prendeu a pessoa suspeita do ataque a um memorial de Holocausto dedicado a vítimas LGBT+. A pessoa em questão terá também danificado o edifício que acolhe uma associação dirigida à população lésbica. Berlim decidiu realizar um festival de rua para promover a inclusão no meio de uma vaga de ataques homofóbicos na capital alemã. Para voltar ao debate sobre a natureza da intolerância contra as pessoas LGBT+. Este festival acontece numa altura em que a Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita, registra números recorde nas sondagens, o que acaba por ser um encorajamento de atos extremistas, tal como se tem verificado em Portugal. Em todo lado, não é? Sim. Mas é de louvar esta iniciativa. Eu não sei se isto é potenciado por associações ou se é mesmo as autarquias que provavelmente deve ter ajuda, com certeza. Sim, deve ser. Criar este festival. Sim, exato. Mas é uma coisa positiva, de facto. É uma forma de. Já que isso está a acontecer, então vamos falar sobre as coisas. Não é? Quanto mais se falar sobre as coisas, mais as pessoas estão informadas, de facto, e a informação é extremamente importante, não é? Porque a população desinformada também magica aquilo que quiser na sua mente, não é? E se tiver informação do que é que as pessoas são, se contactar com as pessoas, se vir, não é? Claro. Percebe que toda a gente tem que pagar contas. Chegar as realidades assim. às pessoas. É por isso que as marchas são importantes, para Exato. tornar a comunidade visível a qualquer pessoa que não conheça ou não tenha contacto, não é? E perceber que nós somos pessoas humanas e que sofremos como elas. Exatamente. E que vamos às marchas mesmo que esteja calor, essas coisas. Ou a chover. Ou a chover, sim. Exato. Faça chuva ou faça sol. No Brasil, surgiu uma resolução do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que estabelece diretrizes para garantir a inclusão e respeito da identidade de género em todas as instituições de ensino. A resolução assegura que pessoas trans e não binárias tenham condições adequadas para permanecer na escola, levando em consideração que esse grupo populacional possui mais de 80% de evasão escolar. A resolução permite o uso na escola do nome social escolhido, bem como o uso da casa de banho de acordo com a sua identidade de género, tornando as instituições de ensino mais conscientes, seguras e inclusivas. Eu continuo a dizer que as casas de banho não deviam ter género, porque eu não percebo porque é que há de ter género. Né? Mas pronto. Nem sequer deviam ser policiadas. As pessoas entram lá dentro para fazer X. E é delas. Não é de mais ninguém. Nossa. Mas malta quando vai aos festivais vai uma qualquer, mas depois cá fora e em casa, é uma mas luta. A gente já teve esta conversa, a gente vai continuar a ter esta conversa. O que eu acho interessante, e que eu acho que é mais interessante trazer ainda para esta conversa, é o paralelismo destas duas realidades, não é? Como simultaneamente estas duas coisas acontecem. Ou seja, eu quero muito, gostava muito de ser uma mosca para saber como é que daqui a 100 anos, provavelmente já nenhum de nós estará cá. Lamento imenso, mas não sei se sabes a minha idade, não é? Tipo, só naquela. Acho que não vamos avançar. Eu sei lá, a esperança média de vida está de tal maneira que eu, olha, não sei. É que eu acho que nem com estes genes, querida. Olha, isto com a inteligência artificial, daqui a pouco não faço ideia. Vai ser sempre diferente. Mas pronto, eu acho interessante pensar como é que daqui a 100 anos esta história vai ser contada. Será a história das casas de banho? Não é só a história das casas de banho. É a história da... Ou seja, há uma dicotomia, há duas coisas muito diferentes, quase contraditórias, se pudermos pensar assim, né? A acontecer de tal forma paralelamente
que eu gostava de saber qual delas é que vai ser contada no futuro. Não sei se me faço entender. Porque normalmente o que acontece é as pessoas com mais poder têm o poder da palavra e de contar a história e de dizer como é que o que é verdade, não é? Como se só existisse uma única. Mas este movimento é de tal maneira paralelo e complexo e quase contraditório, sendo que eu não acho que seja contraditório, eu acho que ele se correlaciona, como é óbvio. Quer dizer, como é óbvio para mim, não tem que ser óbvio para as pessoas, mas é a minha perspectiva. Como é que será que esta história será contada no final, daqui 100 anos? Ou seja, será que a história vai ser contada como os partidos de direita ergueram-se e tomaram o poder, estás a ver? Ou, de repente... como se não tivesse ouvido oposição, porque um bocadinho estas coisas que a gente vê, né? A gente vê, por exemplo, colonos a chegarem aos países como se tivessem chegado lá e toda a gente tivesse, ai meu Deus, nós queríamos tanto, literalmente, ai meu Deus, que nós estávamos tanto à vossa espera, é que nós queríamos mesmo a vossa roupa, aprender a falar como vocês falam. Nós queríamos tanto ser escravizados. Nós precisávamos tanto disto, não é? E como se nunca tivesse havido uma resposta, uma resistência. Uma resistência, não é? Que eu gostava de saber se daqui a 100 anos vai como ser é que a também história este queer vai discurso. ser contada, não é? Percebes? Ou se vai existir sequer. Exatamente, se ela sequer vai ser contada, estás a ver? Exato. Yeah. Por causa disto, o que é que vai aparecer nos livros de história? Daqui a 100 anos já não sei. Não vou estar. Eu é assim, se não me derem um encher de porrada eventualmente aí durante o próximo mês pela extrema-direita, já não acho mal. Já fico bem. Ninguém te mandou. Foi o que eu te disse. Eu, pelo menos, quando apareci na SIC, aparecia à meia-noite, que era para ninguém ver. Tá? Agora tu não, tens que aparecer à hora do almoço, que é de domingo, que é para toda a gente ver. Claro, prime time. Isto ou é tudo ou é nada. Assim pode ser que só me partam as pernas. Pode ser que só me partam as pernas. Eu acho que essa malta não é da máfia. Isso é coisa da máfia. Eu acho que esta malta ainda só tem força para pegar e esperemos. Para pegar em mega estou a brincar, mas é só para... Sim. Não, mas essa cena de pernas é cena da máfia italiana. Esta energia. Sim. Não, porque eu também não... Assim, fogo. Se eu tivesse medo de sair à rua era o que mais me faltava, né? Se isso acontecer... Quando isso acontecer, eles ganharam, né? Ganhando. Se tivéssemos medo de sair à rua, não fazíamos marchas. Não é sobre isso. Aqui. Não é sobre isso. Não. Mais. Então, mais. Temos aqui Queres falar tu, Ana? Tu é que estiveste mais envolvida neste bocado? E é só para eu não dar aqui pontapés? Eu não estive envolvida em nada. Eu só escrevi, porque eu sou assim, eu escrevo coisas. Já é ótimo, é assim. Quando os outros estão de descanso, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. E eu não trabalhei nada esta semana. E então é assim, foi só um apanhado geral, porque às vezes também é preciso fazer assim coisas de apanhados gerais. Um estudo do Centro de Psicologia da Universidade de Porto mostrou que a esmagadora maioria do discurso de ódio online não é denunciado. Não é novidade para nós, porque não é só o discurso de ódio online que não é denunciado. Segundo a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 89% dos incidentes de assédio motivados por preconceito não são denunciados e apenas 4% das vítimas apresenta queixa às autoridades competentes. O estudo refere também as fragilidades dos sistemas de controle implementados pelas plataformas de redes sociais para reduzir a má conduta. A detecção do discurso de ódio está unicamente dependente de algoritmos e da vontade da pessoa denunciar. No entanto, a percepção de que estes mecanismos são ineficazes e que não há reais consequências para quem comete, reduz a motivação para a queixa. Regra geral, nós damos conta disso porque muitas das vezes até fazemos queixa no Facebook e não acontece nada. Isto porquê? Porque nós damos conta que pelo discurso há discriminação, mas como não tem determinadas palavras ofensivas, o algoritmo que o Facebook utiliza, o Meta, não é? Porque isto agora tem outro nome, não reconhece aquilo como uma ofensa. Portanto, o Twitter é a mesma coisa, ou o X. Exatamente. A maior parte dos programas ou tem aquelas determinadas palavras ou não reconhece como sendo discurso de ódio, porque como é uma frase... Não é? Nós, enquanto seres humanos, conseguimos reconhecer, a máquina não reconhece. E então isto é um problema, não é?
No entanto, o Conselho da Europa pede alta prioridade na implementação de medidas e legislação contra a discriminação e intolerância da população LGBTI+, não gosto muito da palavra intolerância, apontando, por exemplo, que há diferenças entre Estados-membros na proteção das relações familiares. Itália, o que é que andas a fazer? Do ponto de vista judicial, pede-se uma efetiva investigação aos crimes de ódio, sugerindo a adoção de linhas orientadoras para a condução destes casos e uma punição para o discurso de ódio proferido online igual aos crimes cometidos fora da internet. Eu não percebo porque é que há esta distinção, porque se é um crime de ódio, é um crime de ódio, independentemente de onde é que ele seja cometido. Pois. Não é? Quer dizer, mesmo que seja dentro de um jogo de futebol, é um crime de ódio. Não é? Tu chamares alguma coisa a alguém, seja no jogo de futebol, seja através do computador, seja na rua, é um crime de ódio. Porquê é que há esta distinção? Eu não percebo. Deveria ter, até porque ainda por cima, online, eu sei que muitas vezes a identificação pode ser falsa, mas essa pessoa está por trás do nome mas tem um IP. Imagem, não é? Tem Exatamente. Um IP. Há aqui dados que não dá para falsear muito, embora é possível, mas pelo menos há dados. Mas a maior parte das pessoas não são aquelas coisas, como é que aquilo se chama? Aquelas coisas na Rússia. Hackers. Não, aquelas coisas... Aquelas coisas na Rússia. Opa. Não sei o que é que queres falar. As coisas da Rússia não são boas, seja elas de que forma for. Houve alguém que ouviu isto e percebeu. Ok, ainda bem, é o que interessa. Aquela malta que está lá sentada em não sei quantas salas na Rússia a fazer fake news e não sei o quê. Aquilo tem o nome. Agora não me lembro. Pessoas sentadas numa sala. Alguns na Rússia, na Yugoslávia, ou na À frente do computador. Sei lá, é um daqueles, sei lá, festivais de games. O que é que tu queres dizer? Não é. Que horror, meu Deus! Já aqui a revelar. Não interessa, adorei porque houve algum momento que vai ouvir isto e vai perceber aquilo que eu estou a falar. Vai saber. Mandem mensagem depois. Os nerds não sei, Google it. Falta aqui a Laura para saber o que é que eu estou a falar. Exato. A nossa expert. Mas sim, isto para dizer o quê? Através da internet até temos muito mais dados da pessoa que está a fazer este discurso de ódio do que às vezes no mundo real, porque as coisas acontecem e se não houver uma foto, ou se não houver uma gravação, se não houver um dado, a coisa até pode fazer uma denúncia que não vai a lado nenhum. Não é? E na internet não, há dados que são fáceis de perseguir. Até podem ir dar a uma região de várias pessoas, mas dá para ir até lá. Mas a questão é qual é que é o interesse do Estado em fazer isso? Era o interesse de existir. Em quê? Em cumprir a Constituição Portuguesa? Em fazer cumprir a Constituição Portuguesa? Não, é neste sentido. Ou seja, quando tu pensas na quantidade de trabalho, na quantidade de papelada, na quantidade de... Os tribunais estão assoberbados. As prisões, não sei o quê. Ou seja... E agora vem cá a malta LGBT e também quer que a gente condene pessoas. É isso que tu queres dizer? Eu não sei bem. Não sei bem, porque eu acho que é um bocado isto. É tipo, para se conseguir fazer uma coisa destas, também tens que ter as infraestruturas para fazer isso. E porque é que há determinadas, por exemplo, práticas preventivas ou práticas de dissuasão ou... Também há uma tem coisa a ver chamada com educação e disciplina de cidadania. Sim, mas tem a ver com falta de resposta. Não se consegue dar resposta. Sim. E eu acho que ainda estamos aqui a arrumar no rumo errado. Sim, mas quer dizer, pelo facto de não termos a resposta, não significa que não se faça cumprir a lei. Ok, está bem. Mas vês, por exemplo, aqui a Comissão Europeia que realmente tem lutado para uma segurança online e o diálogo que ela faz, ou que ela quer fazer, é com as grandes redes sociais e não com os países que fazem com que a internet corra nas suas redes, não é? Quer dizer, estamos aqui a delegar a responsabilidade num privado que muitas vezes não tem interesse, como por exemplo o Twitter, que já se demarcou, não quer saber, está-se a cagar para as leis europeias. Mas o passarinho não foi aquele que foi comprado pelo outro? Foi. Sim. Então, porquê que estamos a falar do passarinho? Acho que isso já está respondido. O passarinho foi comprado pelo outro, o Facebook é da América, o TikTok mas o Facebook é da América, são outros 500. Agora, o passarinho que foi comprado pelo senhor da Tesla, convenhamos. Por mais que eu ache piada aos Tesla, convenhamos. Acho que está respondido.
são privados, tipo, têm Não, interesses. não é o ser privados, é a por aí. loucura que vai naquela cabeça. Sim. Isso era Não é? todo Sim, o mas eu acho episódio que para além das disso, cenas. eu acho que para além disso, eu acho que é importante nós dizermos isto. É importante nós voltarmos um bocadinho àquela conversa que estávamos a ter, que é nós não nos podemos esquecer que isto tudo é a nossa realidade hoje. E que Daqui a 100 anos não sabemos. pronto. Mas que também está nas nossas mãos e que este sentimento de impotência das grandes potências, das grandes empresas, dos privados, é também uma forma de fazer com que nós nos sintamos que não podemos fazer nada. Mas que podemos. mais vale ficarmos em casa e que mais vale não sei o quê. Não, ao contrário. É exatamente o contrário. Se por cada ataque violento que vocês virem alguém disser alguma coisa, se por cada comentário de ódio a gente fizer uma denúncia, se todas as pessoas fizessem isto, se por cada marcha que tivesse levado com ovos para o ano aparecessem mais 200 pessoas em cada marcha, era uma coisa extremamente positiva. E aí é que está a questão, não é? Porque esta coisa dos ovos afasta, não é? Porque as pessoas têm receio e isto não é condenável. Não é condenável as pessoas preservarem a sua integridade física. É verdade, mas é mental. a noção de que hoje são ovos e se não fizermos nada, para o ano podem ser qualquer coisa pior. E é isto que é necessário. É necessário que a comunidade, as pessoas aliadas, se juntem e tenhamos cada vez mais força para que a nossa visibilidade seja inabalável. E estas pessoas, estes extremismos que têm a liberdade hoje em dia de criar estes perigos, esta insegurança, tenham cada vez menos relevância na sociedade e que nos consigam porque proteger. assim, o direito está na rua, é um direito da Constituição, portanto, Claro se te começam a retirar o direito da Constituição de tu marchares livremente e teres a tua voz na rua por questões LGBT, também começam a tirar por outras coisas. Claro, e nós sabemos que em muitos países, quando realmente, e já aconteceu noutros países, quando há um perigo muito grande das marchas, as próprias autarquias proíbem as marchas sem irem à rua. Exatamente. E não é isto que queremos que aconteça. Mas não podem proibir. Pois não em podem, Portugal, mas em Portugal, não podem. Em Portugal não podem proibir. Podem fazer noutros países, eu não conheço a Constituição de outros países. Em Portugal não podem proibir. Não é assim que funciona. Sim, eu sei que não podem. Mas há aqueles conselhos, não é? De, não, prefiro não ir por aquele lugar, porque há mais pessoas ali. Isso há outras questões. Mas a nível de Constituição, está lá. Eu sei. Isso sabemos, mas a insegurança faz com que também as instituições tenham outro tipo de atitudes. E é isso que não queremos que aconteça. Pois não. Amanhã logo se vê. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E por falar em marchas, temos mais marchas. Temos mais marchas, sim. Para não se esquecerem. Adoro como este assunto, de repente, bora falar em marchas, já que estamos a falar em marchas. Exatamente. Isto é quase como as castanhas, estamos quase no tempo delas. Já estamos no tempo delas, já há castanhas, a verdade é essa. Dia 7 de outubro temos a segunda marcha de Esposende, malta aqui do Norte. Siga. Com ovos ou sem ovos. Vamos embora. Vamos embora. Traga uma frigideira para fazer omelete. Faça omeletes na hora. Na hora. Se tiver este calor, não há de ser assim muito difícil. Dia 14, temos duas marchas a decorrer. Uma que vai ser aqui em Viseu, que é a sexta marcha pelos direitos de Viseu, e também na Madeira, no mesmo dia. Portanto, malta, estejam à vontade, decidam-se. Ou vão a banhos à Madeira, ou vêm para ou pegam o avião, ou vêm de carro. Ou vêm de carro, exatamente. Autocarro é naquela, não há assim muitos autocarros para Viseu. Comboio, boa sorte. Mas a verdade é essa. É outra história. Comboio para onde? Para Viseu? Não. Olha, e nem sequer podem ir. Não. Nem sequer podem ir de comboio, nem para Nelas, nem para Santa Comba, porque a linha da Beira Alta está em obras faz tempo e a coisa já derrapou e por isso não há comboio para ninguém. Esqueçam lá isso. Olha, mais uma, estás a ver? Estamos sem linha de comboio para Viseu. Para Viseu. E este tal com as bandeiras.
Não, vais dar o teu carro, mas depois para voltar, olha, aqui é Eu não em cima. sei, É eu não sei domingo. se a Flix Coisas, não fazendo aqui Não publicidade, é assim, Flix é acho que quando foi em estar a cima. LGBT e Viseu que é para se agilizarem em sítios para ficarem. Ora, Oh, malta, nem mais, há muito hotel por aqui. Há nem muito mais. hotel por aqui. Se Muito não conheçam, perguntem a alojamento, quem E sabe. gente simpática. muito alojamento, muito hotel, muita pensão. Há muita coisa. Não faltam assim Entretanto, coisas. também recebemos a notícia, agora muito recentemente, que a Marcha de Tomar foi adiada. Portanto, lançamos aqui toda a força à organização de Tomar para Vai que tomar. consiga trazer isto à luz do dia e... Hoje era a de Vizela, não sei se houve ovos, mas hoje era a de Vizela também. Mas não sei se houve ovos, não vi nada sobre Ainda o não assunto, vi, o confesso. dia ainda não acabou, mas esperemos que não haja omeletes lá por cima. Exatamente. Portanto, Nós temos que fazer um grito com omeletes Eu no acho que sim, próximo ano. com ovos. Com ovos temos que criar qualquer coisa, com gemas. não faço a mínima ideia. E é isso, É malta. E foi isto. Regressámos de férias, vejam lá. Nossa, Devagarinho. Um dia de exato. cada vez. Em outubro estamos cá de novo, como possível pessoa convidada, portanto se tiverem sugestões de pessoas que gostassem de vir aqui connosco, mandem para nós, que a gente agradece a sugestão. E é isso. E é isso, malta. Até já! Até para o mês que vem. Obrigada, parceiras, por mais um Descentra Cenas. Nada. Até à próxima. Tá? Bye! Obrigada, malta. Até já! Tchau. Tchau.